Olá, irmãos, boa tarde a todos. Graça e paz vos seja multiplicada. Deus abençoe a sua vida nesse dia, sua casa, sua família. E estamos juntos mais uma vez pela graça do Senhor para trazer mais uma lição da palavra de Deus para os nossos corações. Há algumas semanas estamos estudando sobre prosperidade. Eu quero trazer mais uma lição neste dia. A prosperidade dos bem-aventurados. Já quero de começo ler o texto básico que é Mateus capítulo 5, onde fala das bem-aventuranças. A partir do versículo 1, diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos ou regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o texto base da nossa lição. As bem-aventuranças. Quem é bem-aventurado segundo a Bíblia? Aqui nós vemos uma lista de pessoas que são bem-aventuradas. O nosso propósito principal como servo de Deus é viver de uma maneira que agrade ao Senhor. É viver de uma maneira que as pessoas possam ver em nós a luz do mundo e o sal da terra. Que a gente possa ser influenciador no meio dessa geração perversa. Foi isso que o Senhor Jesus nos incumbiu. Que as pessoas, ao olharem para nós, sintam desejo de também seguir a Jesus. Aqui no verso 3 fala dos pobres de espírito, que são os proprietários do reino. Isso não é, o pobre de espírito não é aquela pessoa que anda lastimando e lamentando o tempo todo, mas são pessoas que reconhecem espiritualmente que são dependentes de Deus e que sem Deus nada podem fazer. O verso 4 fala que são bem-aventurados os que choram, que serão consolados por Deus. Os mansos, no verso 5, os mansos herdarão a terra. O que tem fome e sede de justiça serão fartos. O verso 7, os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E o 8, os limpos de coração verão a Deus. No Salmo 24, o salmista faz uma pergunta: Senhor, quem subirá ao monte do Senhor e quem entrará no seu lugar santo? Ou quem estará na presença do Senhor? Se fosse no nosso estudo, quem será o bem-aventurado de estar na presença do Senhor? E ele mesmo responde: os limpos de olhos e puros de coração,
aquele que não entrega sua alma à vaidade, aquele que está sempre diante do Senhor com o coração limpo, o coração aberto. Esse subirá ao monte do Senhor, esse habitará no lugar santo. O verso 9 fala dos pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores que se colocam entre a carne e o espírito. Eu sempre falo aqui do culto racional, o culto com entendimento. O pacificador é aquele que não toma partido, mas ele vai pela justiça e pela verdade da palavra de Deus. Que tem um coração segundo o coração de Deus, que pensa como Deus pensa, que fala como Deus fala. Me lembrei do profeta Eliseu, quando aquela mulher o reconheceu como um santo homem de Deus, ela viu naquele homem um falar, um pensar, um agir, uma atitude de alguém que realmente era de Deus. Então essa deve ser a nossa postura diante dos homens, para que resplandeça a luz de Deus em nossas vidas. E aqui fala do verso 10, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. O que é justiça para Deus? É dar a cada um o que é de direito. A palavra diz que o reino de Deus está firmado sobre a justiça e a retidão. Deus é justo, Deus é reto. Deus não tem acepção de pessoa, não tem filhinhos escolhidos, mas todos são tratados de igual maneira por Ele. Na lição passada eu falei sobre o sol que nasce sobre justos e injustos e a chuva que cai sobre bons e maus, diz a palavra de Deus, que Deus não escolhe sobre a roça de quem Ele vai chover, mas chove sobre todas as pessoas, né? Sejam elas boas ou más, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e Ele não faz separação de pessoas. Quem é o bem-aventurado? É o que passou a ser santo, que usufrui da condição de santo, que é separado, que vive no aprisco de Deus, como ovelhas do Senhor, separados no aprisco do Senhor. Esses são os bem-aventurados. São os ricos espiritualmente falando. Já que eu estou falando de prosperidade, a gente sempre enxerga a prosperidade como riqueza material, como ter muitos bens, ter casas, ter carros, ter sítios, fazendas, avião, iate e tudo mais. São pessoas que a gente considera prósperas. Na verdade, a verdadeira prosperidade é andar com Deus. Existe uma música do cantor Álvaro Tito, música antiga já, que fala assim que a maior riqueza é ter Jesus. Verdadeiramente, a maior riqueza que um homem pode possuir é ter o consolo de Deus, a presença de Deus na sua vida, a direção de Deus em tudo que vai fazer e ser achegado em Deus. Essa é a maior riqueza que um homem pode ter. Não há na Bíblia uma receita específica para prosperar. A Bíblia nos dá muitas dicas, muitas direções sobre o que é ser próspero, ser bem-sucedido, o que é ser um bem-aventurado. Mas não é como uma receita de bolo. Você pega uma receita de bolo, está lá tantas xícaras de farinha, tantas de açúcar, tantos de leite, tantos ovos e manteiga e não sei o quê. Quando você mistura tudo, dá um bolo. Na palavra de Deus, na vida do cristão, não é bem assim. Não tem uma receita exata para se fazer como se fosse um bolo, mas é uma questão de relacionamento com Deus. Alguns têm um relacionamento mais profundo com Deus, outros não tanto. Mas o nosso relacionamento com Deus é que determina o nosso sucesso nesta vida, a nossa prosperidade espiritual. Não há também nenhum ato profético que possa produzir a prosperidade de alguém. Alguém orar por você, impor as mãos sobre a sua cabeça e impetrar em você uma bênção de prosperidade, isso não vai resolver se você não tem uma vida condigna, se você não tem uma vida de comunhão perfeita com Deus. A palavra diz claramente que aquele a quem Deus dá riqueza, isso é dom, isso é dádiva, é presente de Deus. Então Deus dá presente para muitas pessoas, mas não são todas as pessoas que estão preparadas para receber este presente. Não são todas as pessoas que estão preparadas para ficar rico, para ser próspero financeiramente.
Então Deus sabe com quem que Ele trabalha, o que Ele pode fazer para a nossa vida ser abençoada. O segredo, na verdade, é ser filho do reino. É uma herança de pai rico. Nosso pai é rico e nós somos herdeiros. Mas a principal herança que Deus tem nos oferecido, ela é espiritual. Jesus prometeu que iria preparar lugar para quando a gente partir desta vida ter um lugar para ser recolhido por Ele, para estar sempre com Ele. Esta é a promessa de Deus para as nossas vidas. Na verdade, a Bíblia em lugar nenhum oferece riqueza material a ninguém. É o nosso relacionamento com Deus que determina isso. Então, se você é filho do rei, automaticamente já é herdeiro. E não precisa estar todos os dias reclamando com Deus os seus direitos. Não precisa todo dia estar reclamando com Deus para dar a você a sua parte. A sua parte já está reservada com Ele. Mais cedo ou mais tarde você irá receber a sua porção, porque você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Há algumas dicas para quem é sábio. Aqui agora eu volto para o lado material da vida, algumas atitudes que nós precisamos tomar se quisermos viver de maneira tranquila. Por exemplo, sempre gastar menos do que ganha. Quem gasta mais do que ganha vive só pagando dívidas. Tem pessoas que estão constantemente endividados, porque gasta mais do que ganha. Isso é uma dica de sabedoria, que não precisa nem conhecer a Deus para saber que isso é uma verdade. Segundo, trabalhe. O trabalho traz a prosperidade. A prosperidade na nossa vida vem através do trabalho. O dinheiro não cai do céu e nem dá em árvore. A gente precisa buscá-lo. E a maneira que Deus nos deu para buscar a prosperidade financeira é através do nosso trabalho. Evite consumismo, ou consumir mais do que precisa. Você não precisa acumular coisas. As coisas vão permanecer lá no mercado, na loja, e você compra aquilo que você precisa e pronto. E para fechar, compra à vista. A melhor maneira que tem de viver neste tempo difícil é viver à vista, comprando sempre à vista, não fazendo prestações, não fazendo dívidas. Por quê? Ser bem-aventurado não é ter muitos bens materiais, mas viver na dependência ou do favor de Deus. O bem-aventurado sabe que depende de Deus e sabe que pode depender de Deus. A graça de Deus nos dá a condição de viver segundo os seus preceitos. Como eu disse no início, a palavra de Deus tem todas as dicas para a gente ser abençoado, ser bem-sucedidos, ser alegre, estar sempre contente, estar sempre sorrindo no meio das dificuldades, porque sabemos que Deus está no controle. É como você está fazendo uma viagem de avião, por exemplo, e vem uma turbulência, você fica tranquilo. Primeiro que você sabe que o piloto é experiente, que vai conduzir o avião com segurança. Então a turbulência não te assusta. Assim a nossa vida muitas vezes fica turbulenta, em momentos de dificuldade, mas sabemos que quem está no controle tem todo o poder para dirigir bem este veículo que está nos levando, e nós seremos bem-sucedidos. Na lei de Moisés, por exemplo, para alguém ser abençoado, teria sempre que fazer alguma coisa. Todas as bênçãos na lei eram condicionais. Você faz, você recebe. Na dispensação da graça, que é quando nós estamos vivendo, os bem-aventurados são os que não precisam fazer coisa alguma, visto que tudo que era necessário, Cristo já fez por eles. Jesus chegou a falar sobre os lírios do campo. Vocês estão preocupados por quê? Dá uma olhada nos lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, e são tão lindos que nem Salomão, em toda a sua riqueza, toda a sua glória, se vestiu algo tão bonito como um lírio do campo. E ele dá ali sozinho, porque Deus é que determina o crescimento dele. Às vezes o lírio cresce no meio das pedras, e dá aquela flor mais linda, né? Falou também dos passarinhos. Seus passarinhos não plantam, não colhem, mas Deus dá ao seu tempo sustento aos passarinhos, e nenhum deles morre de fome, né? Porque é o cuidado de Deus que nos garante a bênção, a prosperidade em nossas vidas.
Aí muitos se preocupam em fazer boas obras. É claro que nós devemos fazer boas obras. Mas as boas obras em nossa vida é o resultado do que já foi feito em nós quando fomos alcançados pela palavra de Deus, e não que sejamos capazes de nós mesmos de fazer qualquer coisa boa. Nós fazemos boas obras porque fomos alcançados por Cristo e o nosso coração foi transformado. Ser bem-aventurado, portanto, é ter paz e comunhão com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, fala que nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo, né? Jesus veio selar esta paz, essa reconciliação, esse retorno à presença de Deus. Nós estávamos separados por causa do pecado, da maldade do coração, e fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. É ser regenerado ou nascido do Espírito. Em João capítulo 3, nós temos a história de Nicodemos. A Bíblia conta que Nicodemos era um homem que era príncipe dos judeus, participava da sinagoga, mas tinha uma dúvida terrível, se estaria certo seguir a Jesus ou não, se Jesus estava falando a verdade ou não, se Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus que veio, se era verdadeiramente o Messias, e ele queria tirar isso a limpo. Mas a Bíblia diz que ele tinha medo de procurar Jesus e ser visto pelos fariseus e ser até excluído da sinagoga. Mas um dia ele criou coragem e à noite ele saiu, às escondidas, e foi ter com Jesus. E Jesus o recebeu muito bem e eles tiveram um diálogo que mudou sua vida. Jesus falou com Nicodemos sobre o novo nascimento, o homem nascido do Espírito, o homem transformado pelo poder de Deus. E Nicodemos entendeu aquela mensagem. E essa mensagem ficou para todos nós até os dias de hoje, que é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito para se tornar filho de Deus. Então, ser regenerado é ser gerado de novo, é ser totalmente transformado pelo poder de Deus e passar a viver uma nova vida. Uma nova vida que muda o nosso interior. E novamente eu volto a citar o versículo de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz que assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa novidade é implantada, é gerada em nosso ser. Nós passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus. Saber que Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 19. E o vosso Deus suprirá em Cristo todas as vossas necessidades. Deus é o provedor das nossas vidas. A despensa de Deus está cheia e nós, como bem-aventurados, somos os desfrutantes dessa despensa abençoada, né? Tudo que nós precisamos está em Cristo. Estar alegre em qualquer situação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, Abacuque 3, 17, 18, Abacuque, depois de ter um diálogo com Deus, primeiro começou com uma murmuração, uma reclamação, falando com Deus: até quando, Senhor, vou ver o ímpio prosperando e o justo sendo maltratado? Ele conversou com Deus ali, e Deus deu uma resposta que satisfez o seu coração. Ele ficou tão feliz, ele falou assim: ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu não tenha nada, a simples presença de Deus na minha vida será sempre suficiente para eu me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Deus é a salvação, Deus é a alegria do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Cantar e adorar a Deus em todo o tempo. Atos dos Apóstolos fala disso, da alegria daquele povo quando começaram a congregar, bendizendo ao Senhor em todo o tempo ali juntos, congregados, né? É quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor e a alegria do nosso coração é maior do que todas as coisas. As bem-aventuranças citadas
por Jesus trazem à tona a lei e os profetas e enfatizam as riquezas espirituais acima dos bens materiais. O homem não é aquilo que ele tem, é aquele que ele é. O ser é muito mais importante do que o ter na vida do cristão. Porque o ser permanece, o ter pode acabar, né? Foi um escândalo naquela época para os escribas e fariseus que ensinavam somente a letra e foram chamados inclusive de hipócritas pelo Senhor Jesus. Os escribas, a palavra diz assim, que eles atavam fardos pesados e colocavam nos ombros dos outros e eles mesmo não tocavam nem com os dedos. Eles sabiam toda a lei de Moisés, de cor e salteado, ensinavam essa lei no templo, nas sinagogas. No entanto, eles não cumpriam, não viviam segundo a lei que eles ensinavam. Então, por isso, Jesus os chamou de hipócritas. Nós precisamos voltar ao Sermão do Monte, ao reavaliar nosso relacionamento com Deus, ou corremos o risco de transformá-lo em uma relação comercial, vazia, fria, superficial, né? Quando diz em Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os pobres, isso não fala de escassez material, mas de alguém que reconhece sua dependência de Deus, por isso busca o relacionamento mais profundo com Ele. É exemplo do Salmo 42, verso 1, que diz: como o cervo, ou como a corça que brama pelas águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Era o salmista clamando a Deus por sua presença, pela comunhão com Deus. E nós vemos muitas vezes, em muitos dos salmos, Davi, que era um homem que andava sempre sozinho, isolado nas cavernas da terra, no mato, nas montanhas, fugindo de Saul. E muitas vezes no salmo ele reclamou o desejo de estar na casa do Senhor. Ele chegou a dizer assim que um dia na casa do Senhor seria melhor do que 1000 em qualquer outro lugar, por causa do desejo de estar na presença de Deus. O bem-aventurado Filho de Deus tem esse desejo de estar na presença de Deus e ter comunhão mais profunda com Ele. Depois fala assim de bem-aventurados os que choram. Por que nós choramos? Às vezes o fazemos por nossa necessidade espiritual a nos aproximar de Deus. A simples presença de Deus em nossa vida nos leva às vezes ao quebrantamento e até ao choro, por causa da nossa fraqueza e do poder de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes choramos pela situação caótica desse mundo ao ver tantas vidas se perdendo. Quando nós olhamos para esse mundo, pessoas que caminham diretamente para o abismo, para o precipício, e nós não temos como tirá-las desse caminho. Eu mesmo convivo com uma pessoa constantemente ali perto de minha casa, que a bebida tomou conta dele de um certo jeito, o alcoolismo, que ele diz que não tem mais solução. E quantas vezes já tentei falar com ele, quantas vezes já tentei persuadi-lo a deixar aquilo, a buscar a Deus, e ele sempre fala assim: eu não tenho mais recurso, agora é esperar a morte mesmo. Então são pessoas que se perderam na caminhada, e como isso entristece o nosso coração, a gente saber que a pessoa está se perdendo e não ter como ajudar, não ter o que fazer. E o desejo pela salvação de alma muitas vezes nos leva a esse choro, a essa tristeza. Na história conta de um escocês por nome de John Kennox, que orava a Deus, o desejo dele de ganhar almas era tão grande que ele rolava no chão e rasgava o tapete da sala e dizia: Senhor, me dá alma, senão eu morro. E por fim fala assim: Senhor, se o Senhor não quiser me dar almas, então tire a minha, porque eu não suporto mais ver as pessoas sofrendo, se perdendo desse jeito, sem eu poder fazer nada. Mateus, no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 5, fala dos mansos. O que é uma pessoa mansa? Manso é aquele que é totalmente submisso, que é ensinável. O sinônimo de manso é ensinável, aquele que aceita o ensinamento e aceita a correção, que aceita o conselho da palavra de Deus. Eu
estava olhando um exemplo de submissão. Quando Jesus chegou do lado do barco de Pedro e falou assim: você pescou alguma coisa? Ele falou assim: Senhor, nós lançamos a rede a noite toda, não pescamos nada. E Jesus falou assim: lança a rede para o lado direito do barco, você vai achar peixe. E ele falou assim: Senhor, eu sou pescador experiente e estou dizendo para o Senhor que eu lancei a rede a noite inteira e não tirei nenhum peixe. Porém, segundo a tua palavra, porque o Senhor está me mandando, eu obedeço e vou lançar a rede. E quando ele lançou a rede, a palavra diz que ele trouxe ela cheia de peixes, quase não aguentando arrastá-la de tão cheia de peixe que ela estava. Ou seja, uma submissão. Muitas vezes a pessoa que fala conosco tem uma instrução de Deus para passar para nós. Muitas vezes nós somos rebeldes e falamos assim: quem é fulano de tal para querer me ensinar alguma coisa? Eu tenho tantos anos de evangelho. Na verdade, todos nós temos esta oportunidade de ouvir a Deus através de pessoas, ser submissos, ser ensináveis. No verso 6 fala dos que têm fome e sede de justiça. Desejar a justiça de Deus e buscar diligentemente é ser próximo, pois o reino de Deus é justiça. O versículo que eu citei está no Salmo 89, verso 14, onde fala que o reino de Deus é firmado sobre a justiça e sobre a retidão. Colossenses capítulo 3, verso 2 nos convida a pensar nas coisas que são de cima. Muitas vezes nós estamos muito agarrados aqui embaixo, com essa terra, com essas coisas materiais, com o nosso emprego, com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa família. Esquecemos de buscar a Deus, sabendo que a única coisa que traz a felicidade sobre as nossas vidas é a nossa comunhão com Deus. E sobre os misericordiosos. O que é misericórdia? Misericórdia é uma boa vontade associada ao desejo de ajudar. Não é só eu ter pena de alguém, eu ter compaixão de alguém, mas eu tomar a atitude de ajudar alguém que esteja necessitado, esteja precisando de ajuda. Tiago, capítulo 1, verso 27, nos diz que socorrer os necessitados é a religião verdadeira, é o amor doação, é o amor que se dá. O amor só tem valor quando ele tem atitude que o acompanhe. E ele mesmo chega a dizer que não adianta eu falar com uma pessoa necessitada, vai em paz e não dou ele o que ele está precisando, eu não estou resolvendo o problema dele. Esse negócio de Deus te abençoe é muito relativo. Deus abençoa as pessoas através de mim e de você. Ele usa vidas, ele usa homens e mulheres para abençoar pessoas. Então o amor de Deus precisa estar em nossa vida para socorrer os necessitados. E no verso 8 fala dos limpos de coração. Bem-aventurado o que tem os pecados perdoados, que tem sua conta paga. Limpo de coração é aquele que não deve nada. O Salmo 5, verso 8 fala isso, né? Bem-aventurado o que tem os pecados perdoados e que o Senhor não imputa culpa alguma a ele. Ele está com o coração limpo, está perdoado, está puro. E o 9 fala do pacificador. O pacificador não é o que prega a paz, mas aquele que promove a paz e luta por ela. Nós temos visto no nosso tempo muitas pessoas que lutam pela paz, mas com uma arma na mão. Eles querem fazer a paz, querem pacificar, mas através da guerra, da arma, né? Com ameaças às vezes. A verdadeira paz é ceder, é caminhar a segunda milha, é dar o rosto ao que bate. Isso promove a paz. E Mateus 5:10, para fechar, fala sobre os perseguidos por ser justos, por causa da justiça. E nós vemos assim que os pregadores atuais, a maioria deles, jamais aceitam a ideia de sofrer por ser justo. Verdadeiramente é um pouco difícil de entender. A pessoa fazendo tudo certinho e sofrer por causa disso, a perseguição. Mas isso acontece por causa do nosso inimigo, que está sempre à espreita, buscando brecha, buscando, como diz a palavra, quem possa tragar. E muitas vezes ele arma cilada contra os justos para derrubá-los, assim como aconteceu com Jó. No caso de Jó, o inimigo desafiou o próprio Deus. E tudo aquilo que aconteceu com Jó, Jó era um homem justo e sofreu por causa da sua justiça, porque o inimigo desafiou a Deus e Deus aceitou
desafio. E para fechar, os ensinos de Jesus sobre as bem-aventuranças contrariam totalmente os conceitos da teologia da prosperidade. Ser próspero é ter paz com Deus. Em João 14, verso 27, Jesus chegou a dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Jesus prometeu uma paz verdadeira que funciona na tribulação, que funciona na luta, que funciona no leito da enfermidade, que funciona no medo, no aperto, no sufoco. Essa paz funciona. A pessoa pode estar sendo atacada de todos os lados, por todo tipo de ataque, mas o coração está em paz. Eu falei que outro dia de um hino do cantor cristão que diz assim, que quando você tem paz no coração, quando o seu coração está em paz, por trás de cada nuvem escura existe um arco-íris. O arco-íris aparece quando aparece uma nuvem escura. Assim a luz de Deus resplandece na sua vida, quando você está passando pela tribulação, mas continua crendo no Senhor. A luz vem, o arco-íris vem, a bonança vem para aquele que crê em Deus, para aquele que é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que crê no Senhor, que coloca o seu coração na inteira dependência de Deus e que busca uma comunhão profunda com Deus e alcança o favor e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Meus amados, que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha a paz do Senhor na sua vida e que você já é um bem-aventurado, já é um herdeiro de Deus, portanto você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa bem-sucedida. Encontrar com Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida e isso resolveu todos os seus problemas em Cristo Jesus. Então não precisa mais preocupar com coisa alguma, a sua vida está escondida em Cristo Jesus e você já está abençoado em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.